Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Deus abençoe os irmãos. Mais um dia de live. Paz do Senhor, irmã Maria. Paz do Senhor, irmã Daniela. Paz do Senhor, irmã Lohane. A senhora tá bem? Como é que tá Uberaba, Minas Gerais? Espero que bem. Deus abençoe todos aí. Como prometido, nós vamos estar adorando ao Senhor, louvando o hino da harpa. Talvez nem todos possuem a harpa cristã, mas nós vamos estar louvando o hino de número 126 da harpa. Certo? 126 da harpa. Bem-aventurança do crente, que tem um pouquinho a ver com a palavra que vai ser ministrada hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre fé. E aí a gente vai estar louvando esse hino aí como foi prometido. Na verdade eu comentei sobre o hino de número 1, o hino primeiro da harpa, o Chuva de Graça. Chuva de Graça? É, né? É isso mesmo. Chuva de Graça. Mas os planos mudaram. Aí nós vamos adorar o Senhor com esse aí. Só estou acertando mais algumas coisinhas aqui, a gente já acerta as coisas. Tá bom? Isso. 126. 126 da harpa. Vamos estar adorando. Tem até fundo musical, irmão. Não sei se vai dar para todo mundo ouvir, mas eu vou soltar um... Volume tá bom? Vocês me ajudem aí. Se o volume estiver bom, a gente já começa. Bom? Manda aí um positivo, um negativo. Eu só faço assim, né, Daniela? Então manda para mim aí um positivo ou um negativo, se o volume estiver bom. Tá? Vou soltar aí uma musiquinha de fundo, só para vocês me ajudarem aí na questão do som. O volume da voz tá bom? Aí vocês me ajudam aí. Me respondem aí, por favor. Tá dando para ouvir aí o som bem baixinho? Vocês me ajudam, gente. Ninguém me responde em nome de Jesus.
Me ajuda aí, gente. O som tá bom? Se o som não tiver bom, eu preciso... Pai do Senhor, irmão Pedro. Deus abençoe. Isso. Respondem pra mim aí, gente, se o som tá bom. Responde aí, se o som tiver bom, eu já começo. Tá tudo em ordem aí o som? Responde aí pra mim. Se tá ok, se tá mais ou menos. O som, tá dando pra ouvir legal? Ninguém responde, aí complica. Quando precisa do povo digitar um monte de coisa, ninguém digita. Responde pra mim aí, gente, se o som tá bom. Tá, soltou um positivo ali, mas eu não... Volume ok, Daniela. A Daniela falou que pra ela o volume tá bom. E pro restante, tá tudo em ordem? Irmão Pedro, tá bom o volume aí? Espera aí um pouquinho que eu vou dar uma acertada aqui, irmãos. Pai do Senhor, irmão Pedro, só responde pra mim se o volume tá bom pro senhor aí. Tá bom, então, vamos começar. Ninguém me responde, a gente vai começar assim mesmo, tá bom? Nós vamos adorar o Senhor com o hino 126 da harpa. Bom, vou mostrar novamente. 126 da harpa. Tu vou esperar mais um pouquinho para você pegar a sua harpa aí. E nós vamos adorar o Senhor. Tá bom? 126 da harpa. Antes queremos ser gratos mais uma vez ao Senhor. Na última transmissão tivemos uma alma que se rendeu ao Senhor. E damos graças por esse trabalho, porque o propósito da pregação da palavra é exatamente isso. Tá contribuindo para nós, né? Para que nós venhamos permanecer em Cristo. Nós vamos estar falando um pouquinho disso na mensagem de hoje. E nós vamos entender algumas coisas aí, né? Para não haver dúvidas, à luz da palavra, tá bom? Vamos louvar o Senhor, o hino 126 da harpa, e logo após nós já vamos para a palavra, tá bom? Vamos lá. Dá para ouvir aí o fundo? Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar.
quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia! Maravilha! Amém? Deus abençoe os irmãos. Depois os irmãos mandem sugestões para o próximo hino. Pai do Senhor Tamires! Ah, Tamires aí. Vou te chamar de Piri hoje não, tá? Maravilha. Fala pra Gabriele lá. Bom. Vamos lá, irmãos. Livro de Hebreus, capítulo de número 10. Abra a tua Bíblia aí, senta aí em família. Tem um pouquinho a ver com isso também a palavra de hoje, tá bom? Senta aí com a tua família. E vamos que vamos. Vamos lá e falar para ele parar de mandar mensagem, que é o celular que eu estou usando. Amém? Vamos lá? Hebreus capítulo de número 10. O seu versículo de número... Número 24. Hebreus 10, 24. Eu ia começar do 32, mas depois eu vou lá pro 32. Ah, Piri. Fica ligado aí, pra vocês entenderem o que Deus quer falar conosco essa noite. Não é um texto fácil. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Façam anotações, dúvidas, me chamem depois no privado e a gente tira a dúvida, tá bom? Agora não, né? Mas a gente vai estar aí fazendo estudos bíblicos também, irmãos, tá bom? Vamos estar trazendo um tema, vou estar avisando antes pelo Facebook e pelo WhatsApp e pelo Messenger. E vamos estar fazendo lives de estudos bíblicos. E aí possa ser que estará apenas eu, ou eu e mais algum irmão, né? Para estar ajudando. E aí, no decorrer do estudo, você pode estar mandando perguntas, tá bom? E aí a gente vai fazendo esse bate-bola aí e você vai tirando sua dúvida. Lembrando, as perguntas que forem feitas nos estudos tem que ser concernentes ao tema do dia. Então não adianta eu estar falando sobre a morte de Cristo e você perguntando sobre a Arca de Noé. Entendeu? Então, perguntas de acordo com o estudo que está sendo dado. Tá bom? Vamos lá, livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo de número 10. E no seu versículo de número 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Versículo 32 em diante.
Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? É um texto um pouco, a princípio, e aparentemente complicado, mas acredito que o Espírito de Deus vai nos dar a vitória para descomplicar esse negócio aí. Lemos aí o versículo de número 24 e o versículo de número 25, nos chamando a atenção, nos exortando a ter consideração. O escritor à igreja, ao povo hebreu, estava exortando aquele povo a ter consideração um pelo outro. Mas uma consideração não como alguns têm, mas uma consideração em amor, a estimular ao amor e às boas obras. Presta atenção, estimular, incentivar alguém às práticas de amor. Prática de amor, irmão, não é prática de relacionamento físico. Não está falando aqui de prática sexual, não. As práticas de amor que está falando aqui são atitudes de amor de um para com o outro. Principalmente com pessoas a qual eu não tenho tanta afinidade. Porque assim, ter um bom convívio com uma pessoa de dentro de casa é muito fácil. Mas ter convívio com uma pessoa que eu não tenho muita afinidade é o mais complicado. Com essas pessoas, principalmente, que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Agora, vamos frisar aqui a primeira questão que eu coloquei. Eu disse que ter um bom convívio e um afeto em amor com quem está dentro de casa é fácil, mas para alguns também não é. Existem pessoas que moram dentro da mesma casa e não têm afinidade com a outra. Existe pai que não conversa com os filhos e filhos que não conversam com o pai. A Bíblia fala para os filhos obedecerem aos pais, mas a Bíblia também fala para os pais não injuriarem os filhos. Agora deixa eu explicar essa questão dos pais não injuriarem os filhos, para alguns filhos não acharem que a Bíblia está sendo parcial. Não é isso. Quando a Bíblia fala para os pais não injuriarem os filhos, é que nós pais também tomamos atitudes em que levam filhos a uma certa revolta. Não uma revolta sem causa, mas uma revolta, né, em termos justos.
Agora vamos lá. É inadmissível para Deus pessoas que moram dentro de uma casa não se conversarem, não se tratarem, não dar um bom dia uma para outra. É inadmissível. Um filho ou uma filha ficar de mal do pai ou da mãe porque achou que a atitude do pai ou da mãe, de certa forma, foi injusta decorrente de alguma coisa. Possa até ter sido, mas não justifica a falta de socialização dentro de casa. Desculpa, irmãos, desculpa. Deus, ele é Deus de ajuntamento. Eu vou chegar aí, ó, versículo 25, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, chamando a atenção um do outro, é isso que está falando. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos lá. Aquele dia que está dizendo aqui é a volta de Cristo, que muitos duvidam. Agora, quando fala que não deixar a congregação, como é costume de alguns, dentro da igreja o pastor prega que eu não posso deixar de ir para a igreja, e ele não está errado. Deixar a congregação aqui vai se encaixar em uma outra revelação no dia de hoje. Nós estamos falando de família nesse exato momento. Estamos falando de um bom relacionamento familiar. E existem famílias que não têm um bom relacionamento. E cito esse caso que eu estava falando, de pessoas dentro de casa que não conversam. Isso é divisão dentro do lar. Aqui é Deus, através do escritor de Hebreus, falando para não deixar a congregação. Eu não estou falando da congregação cristã do Brasil. Eu estou falando da palavra congregação, que significa um ajuntamento de pessoas. Vai lá no Aurélio depois, vai na internet, vai no Google e vê lá o que significa congregação. Congregação significa ajuntamento, significa reunião, assembleia. Assembleia significa congregação, ajuntamento de pessoas, uma multidão junto, ou um pequeno grupo. Aí na tua casa, se mora mais de uma pessoa, já existe uma congregação. Vocês estão unidos, congregados. E a Bíblia está dizendo para não deixar a nossa congregação, para não deixar a família, para não sair fora. Sabe esse negocinho? Deixa eu falar uma coisinha para vocês, irmão. Sabe essa coisinha de jovem que já faz 18 anos e acha que é dono do nariz? É muito interessante esse negócio. Eles fazem 18 anos e querem sair de casa achando que eles já são independentes, que eles já podem tudo. A primeira encrenca que dá na rua, ligam para quem? Pro pai ou pra mãe. Para provar pra esses topetudo que eles dependem de pai e mãe até na velhice. Até no atestado de óbito do infeliz vai o nome do pai ou vai o nome da mãe. Então para com esse negócio de ser independente, porque nos piores momentos da vida, independente da sua idade, vão ligar pro teu pai e pra tua mãe. Você preenche a ficha de... tá lá o nome da abençoada da tua mãe que você tem que colocar. Você preenche qualquer outro formulário aí, tá lá o nome da mãe ou o nome do pai que tem que colocar. E às vezes você já tem 50 anos de idade, quase 60 anos de idade, mas tem que preencher coisa, pai do senhor Elizabeth. Tem que preencher coisas e colocar o nome do pai e o nome da mãe. Então para com esse negocinho aí de sair de casa fora de tempo. Aí muitos podem dizer assim, aí Douglas, quem é você para falar porque você saiu de casa com 17 anos? Olha, mas cada caso é um caso. E se eu e muitos que estão assistindo pudesse voltar, não teria feito tal coisa. Só que a palavra do Senhor também me diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância.
Romanos capítulo 2, livro de Romanos, capítulo de número 2, fala uma coisinha interessante. Fala aqui de pessoas que ainda não conheceram Jesus. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, eu vou voltar em Hebreus já. Capítulo 2, no versículo 14 e o 15, mas o 14 diz assim, ó: porque quando os gentios, vou abaixar um pouco aqui o fundo, embora eu não gosto nem de pregar com fundo musical, mas vamos lá. Porque quando os gentios que não têm lei, o que é gentios? Vamos trazer no popular, é aquele povo que não era crente. Vamos lá. Que não tem lei, não tinha regra. Um povo sem regra. Fazem naturalmente as coisas que são da lei. Então vamos lá, um povo que não tem regra, fazem naturalmente, cumprem naturalmente as regras, não tendo eles regras ou lei, para si mesmos são leis. Então o cara obedece às coisas de Deus e nem sabe que está obedecendo às coisas de Deus. Para ele mesmo, ele é a lei. Ele faz do jeito que ele quer, ele faz do jeito que ele pensa. Aí o versículo 15 diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Então, o que ele acha que é certo, está aqui dentro. Testificando juntamente a consciência dele. Então, passa aqui. Coração e mente. E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Vamos lá, o que está falando aqui? Que a pessoa, antes dela conhecer Jesus, ela tem a lei gravada no coração dela. Uma lei natural, uma regra própria. E ela obedece, acaba, aos olhos de alguns, a pessoa acaba sendo até mais crente do que alguns crentes. Mas segundo a Bíblia, aquela lei, aquele comportamento é natural. Ele faz ou ela faz o que ela acha certo. Então o caba ama as pessoas simplesmente porque ele acredita que amar é o correto. E alguns assaltam as pessoas porque aqui dentro existe uma lei própria, porque ele acha que assaltar é o correto. Acabou. Lei natural de quem não conhece Deus. Existe uma lei natural operando no coração de muitos ainda. Porque depois que Jesus te resgata, a lei não é mais natural. A lei é daqui, ó, é desse livro aqui. E aí nós passamos por uma transformação, por uma regeneração, algo espiritual. E aí a nossa regra de fé passa a ser a palavra de Deus. E aí o próprio Deus, não é homem nenhum e pastor nenhum, fala que os pecados que nós cometemos antes de conhecer Jesus estão apagados. Que o próprio Deus lançou para fora, o mar do esquecimento. Que a partir de Cristo, você começa do zero. Aí o cara matou, o cara roubou, papapá, e isso não é justo. Tá bom. Aquele que nunca cometeu pecado nenhum, atire uma primeira pedra aí. Não tem um. Então se o próprio Deus acha viável, a partir do momento que eu o conheço e começo a andar com ele, apagar todos os pecados que eu cometi lá atrás, é problema de Deus. Agora, uma coisa que Deus não vai deixar para lá é as consequências, certo? Eu posso ser crente, mas se eu for aí na tua casa e quebrar o vidro, quem tem que pagar não é você. Você vai até me perdoar de ter quebrado a vidraça da tua janela, mas quem vai sofrer as consequências dos atos cometidos sou eu. Quem vai pagar pelo que foi feito sou eu. É isso. Agora, perdão é outra coisa. Consequência do erro é uma. Perdão é outra. Vou voltar para o contexto de dentro de casa. Quem é mãe sabe. Tem filhos que cometem coisas contra pai, contra mãe, que é terrível. Mas pai e mãe perdoa.
mas sofre algumas consequências. Faz o que não deve, é até perdoado, mas tem que sofrer alguma consequência do ato. Porque senão, irmão, fica tudo à vontade. Ah, eu faço e aconteço a hora que eu quero e do jeito que eu quero, e meu pai e minha mãe não vai achar de nada. Então, voltando àquela questão do deixar a congregação. Deixar a congregação, deixar a casa antes do tempo. Ah, eu quero me ajuntar. Por que não aguardar para sair de casa casado ou casada? Não seria mais fácil? Não seria um contexto a qual ia... o cara tá pregando a questão de usos e costumes. Não é uso e costume. É o que a Bíblia nos orienta. E que muitos, se tivesse tido essa oportunidade... Eu não sei se foi no ano passado, irmãos. No ano passado nós tivemos a oportunidade de celebrar um casamento. Foi o ano passado, William? Celebramos um casamento... eu não lembro a idade do irmão. Não vou citar nome, irmão, para não expor, né? Embora é uma história bonita, né? Mas eu não vou citar nome para não, né? E o irmão, ele menos de 25 anos e a jovem também. Ambos maior de idade. Ambos virgens. Coisa rara no nosso tempo. Coisa rara. Casamento de dois jovens virgens. O casamento foi uma bênção. Se você colocar na internet aí e observar, uma brincadeira de auditório que o Silvio Santos fez com a filha. E aí você digita no Google lá, Silvio Santos falando de casamento. E ali ele fala sobre casamento com a Patrícia, filha dele. Conselho como aquele é de embargar a garganta. Porque o correto seria que nós fizéssemos como ele está aconselhando lá. Mas graças a Deus pela vida de muitos. Hoje, que o casamento é uma bênção, enfim. Mas deveríamos rever alguns conceitos. Hoje, nós sabemos muito bem que a postura de muitos dos pais é não querer que os filhos passem, é natural isso. Não querer que os filhos passem ou sofram o que eles sofreram. É simplesmente por isso, Pai do Senhor, Jaqueline, Deus abençoe. É simplesmente por isso que muitos de nós fazemos essa questão de ficar pegando no pé dos filhos. Mas entendam, existem coisas que nós não vamos conseguir fazer. A Bíblia fala, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nos apresenta ali a parábola do filho pródigo. E a Bíblia é bem clara em dizer que o filho resolveu sair de casa. É difícil deixar um filho sair de casa, mas ao mesmo tempo inevitável, porque quando o desejo já está, sabe, grandioso dentro do coração, é muito difícil a gente impedir algumas coisas. A preocupação é muito grande. Normalmente nós, que somos mais velhos, falamos que não sai porque as coisas de hoje não é igual no meu tempo. Mas no nosso tempo também tinha muita dificuldade, tinha muito perigo, tinha muita coisa aí que era complicada. E nós vivemos o que era para viver. E hoje nós temos medo que eles façam coisas que nós fizemos. A oração é um remédio. E é um remédio que dá resultado. Eu não estou falando para você, largue o teu filho no mundo. Não é isso. Mas converse. Converse e ore pelo teu filho. Não fica só na questão de pedir oração. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir o teu clamor pela tua casa. Essa questão do ajuntamento, esse período que estamos passando em confinamento. Eu vou abrir aqui novamente no hino que nós louvamos, no 126. E tem um trecho do hino,
a parte 4 do hino 126 fala assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. A Bíblia nos oferece, nos presenteia com o livro de Salmos. E os mais lindos salmos, que salmos são cânticos, são músicas. Os salmos são músicas, né? E os salmos mais profundos que Davi escreveu foram em momentos que ele estava em sofrimento, Pai do Senhor, irmã Cláudia. Foram em momentos que ele estava em situação difícil. Parece que nós, no momento do sofrimento, no momento do confinamento, né? É a hora que algumas coisas começam a acontecer, né? Você pode ver que os reality shows aí, eles mostram, né? Um exemplo esse aí da Globo aí, o Big Brother, mas existem muitos outros realities aí, confinam as pessoas dentro daquele lugar. E um ser humano fechado, irmãos, ele revela quem realmente ele é. Estar congregado, estar junto, existe a parte boa, mas nós passamos a descobrir coisas que nós não conhecíamos em quem está do nosso lado. Porque ficar fechado desperta coisas no ser humano em que nem ele mesmo conhecia. Você pode ver o começo de um reality show na televisão, é uma maravilha, é todo mundo pulando, todo mundo se alegrando. Lembra aí dos primeiros dias de confinamento na tua casa, quando o governador disse que alguns iam parar de trabalhar. Irmão, tranquilo, muitos já colocaram a mãozinha aqui atrás, ó, na nuca, e falou, vou ficar de boa, vou descansar, e isso e aquilo. Mas alguns já estão de saco cheio de ficar dentro de casa. Pai do Senhor, irmã Camila. Alguns já não aguentam mais ficar dentro de casa. Alguns já não suportam mais ouvir a voz do outro. Alguns já estão chamando o outro de chato, porque ele já não está aguentando mais ficar junto. Mas a palavra do Senhor nos fala, suportai-vos uns aos outros, e em amor. Lembra do que nós lemos aqui no versículo 24? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você acha que não suportar a pessoa que está fechada com você dentro de casa é uma boa obra? E é uma obra de amor? É agora que a gente vai ver. Esse confinamento vai ensinar muita coisa. Esse confinamento veio para colocar algumas coisas no lugar. Pessoas, parentes que não conversavam, que ficava aí trancado, que ficava, sabe, se dava mais lá fora do que dentro de casa. Nós lemos aqui, ó, do versículo 32 em diante. E aí, o escritor traz algumas lembranças, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Você lembra como era antes do coronavírus? Em que depois de ser desiluminado, ser iluminado aqui o texto fala, é de ganhar entendimento. Depois que você ganhou entendimento, suportou grande combate e aflição. Isso que nós estamos passando hoje, trancado dentro de casa, não é nada comparado a coisas maiores que nós já passamos. Acabou. Até mesmo, vamos tirar a questão do vírus aí. O problema que você está passando dentro de casa, familiar, ou até outros problemas pessoais, coisa interna. Coisa que só você sabe e não contou para ninguém dentro de casa. Lágrima que você derrama escondido para o familiar não ver. Você já passou coisa pior do que isso. É o que está falando aqui para você lembrar dos dias passados, que o que você está passando hoje não se compara com o que você passou antes. Diz mais aí no 33. E em partes foste feito espetáculo, com vergonha e tribulação. Está falando aqui que o que você passou antes, pessoas observaram e te colocaram como em cima de um palco.
e bateram palma pro problema que você estava passando. E você venceu aquele problema. Olha o que diz mais aqui. E em parte foste participantes com os que assim foram tratados. Você foi envergonhado, mas participou do problema dos outros. Você foi envergonhado em situações por causa de problemas que estava passando, mas em vez de se preocupar com o teu problema, foi lá ajudar pessoas que passavam por problemas, sem olhar o seu. Enquanto riam do seu problema, você ajudava outro a passar problema deles. E você venceu. É isso que o texto está falando. Também. Versículo 34 do capítulo 10 de Hebreus. Porque também vos compadeceste, presta atenção, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com alegria permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Vou explicar esse versículo aí. Está falando aqui que no passado, não digo só no passado, hoje também, mas está falando de coisas que passaram. Está falando que você passou por situações em que você se compadeceu com o problema dos outros. E foi lá ajudar os outros. E no momento em de ajudar as pessoas, quem perdeu alguma coisa foi você. Perdeu a paz. Ou perdeu qualquer coisa aí. Saiu para ajudar, mas foi prejudicado ou prejudicada. E você até pensou assim, fui fazer pelos outros e quem se prejudicou fui eu. Mas você lembra que mesmo acontecendo isso, você disse assim, mas não tem problema. Deus tem mais para me dar do que me levaram. É o que está falando aqui, ó. A expoliação é arrancarem coisas de você. É perder coisas. Expoliação é mais ou menos a referência de esfoliar. Pai do Senhor, Chico Doido. Olha o Chico Doido aqui, está online. A expoliação é como arrancar de você o que te é precioso. Mas você saber que maior é Deus para repor isso que levaram de você. O texto em si está falando de coisas lá do céu. Está falando de uma possessão melhor e permanente. Algo para sempre. Está falando de um lugarzinho lá. Mas aqui na terra também acontece isso. Perdão. De ajudarmos pessoas. E no momento que você se dá por uma pessoa, você sai prejudicado e essa pessoa que você ajudou sai bem. Isso dói, não dói? Isso dói. Você fica feliz pela pessoa que você ajudou estar bem. Mas a tua mente fica batendo depois assim, caramba, eu ajudo todo mundo e tô aqui sozinho. Eu ajudo todo mundo e estou aqui sozinha. Ninguém olha por mim. Deus olha por você. É por isso que Ele está falando isso essa noite. É porque Deus está vendo o teu coração. Diz mais aqui no versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não perca a confiança. Não perca a esperança que Deus vai entrar com providência na tua vida também. É que isso que você está passando, Pai do Senhor, irmã Fabiana, isso que você está passando é necessário. E mesmo que não seja necessário, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que nós passamos tem um começo, tem um meio e tem um fim. E vai chegar. Por mais que você não saiba que parte
que você está, se é no começo, se é no meio, ou quase no fim, uma hora vai terminar tudo isso. Versículo 36 diz assim, para os que estão chegando agora, eu estou lendo o livro de Hebreus, capítulo 10. Eu li o versículo 24, 25 e do 32 até o 39. Agora eu estou no versículo 36 do capítulo 10 de Hebreus. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vamos devagarinho aqui. Pai do Senhor, vamos devagarinho aqui. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vamos lá. Necessita de paciência para que depois de fazer a vontade de Deus. Eu vou perguntar, você não precisa responder para ninguém, para você mesmo. Mas de quem é a vontade que você está fazendo? A de Deus ou a tua própria vontade? Porque para alcançar a promessa de Deus, e a promessa que Deus está falando aqui, irmão, é a salvação. Pai do Senhor, irmã Maria Reis, é a salvação em Cristo Jesus. Mas, terrenamente, também nós alcançamos outros objetivos. E o principal que nós alcançamos é a paz, que é o que foi citado na ministração do domingo, sobre a paz. Também, né, entre tantas coisas que foi dito. Mas qual é a vontade que nós estamos fazendo? A nossa própria vontade? Estamos andando ainda, como nós lemos lá no capítulo 2 de Romanos? Estamos andando segundo a nossa vontade, fazendo do jeito que a gente quer, do jeito que nós andamos segundo a direção que o nosso nariz aponta? Não é mais assim. A Bíblia fala, irmão, de renúncia. Você quer alcançar paz? Você quer alcançar os seus objetivos? Você vai ter que largar algumas coisas que você não quer largar. Ah, eu não consigo. Vou te provar que eu consigo e você também consegue. Tem um monte de coisa que você não vivia sem. Antes das lojas aí tá tudo fechada. E hoje você tá vendo que você vive sem. Tem um monte de coisa que você não saía do mercado sem enfiar no carrinho. E hoje, porque o dinheiro tá curto, hoje você não compra aquilo que você não ficava sem. Essa situação veio para ensinar muita gente que muita coisa que a gente dava prioridade não era prioridade. Está na hora de aprender a viver segundo a vontade de Deus. Está na hora de começar a viver e fazer segundo o que Deus quer. Está na hora da gente começar a dar atenção, a parar de olhar e dizer assim, ah, esses crentes aí é tudo doido, eles não saem da igreja. Tá bom, a gente não sai da igreja. Para provar para você que a gente sai, Deus fechou as igrejas. A palavra diz que os céus e as terras passam, mas a palavra do Senhor não passa. E diz também que ela não volta vazia. Ela está encontrando um endereço aí no teu coração e não está retornando aqui para mim. Por quê? Porque é com você que Deus quer falar essa noite. Tá difícil um monte de coisa, né? Tá difícil um monte de coisa. Tá difícil. Um monte de coisa. Tem cara, tem homem, tem mulher, que... Tem homem, tem mulher, que fala assim, ó.
Tem homem que é macho demais. Tem mulher que é machona demais. Tem homem e mulher que fala, eu faço do meu jeito, é assim mesmo, eu faço, aconteço. Ah, aconteceu um problema lá, eu vou lá e vou falar um monte. É do jeito que você quer, não é? Você é macho, você tem peito empinado para enfrentar um monte de coisa. Para experimentar um monte de coisa. Para fazer um monte de coisa. Você tem força para um monte de coisa. Mas interessante, né? Você é machão, você é machona? Você é corajoso, você é corajosa? E por que você não tem coragem de aceitar Jesus? Você não tem coragem de aceitar Jesus? Você não tem coragem de fazer que nem nós estamos fazendo, ou tentando fazer, porque não é porque nós estamos na igreja, irmão, que nós somos crentes, que nós somos heróis, não. Eu sinto dor que nem você se beliscar. Eu sinto fome que nem você sente. Sinto frio que nem você sente. Entendeu? Não é porque nós estamos no evangelho, estamos na igreja, que nós somos heróis, não. Agora você diz que você é macho, você diz que você é machona, que você é corajoso, que você é corajosa. Aceita Jesus, então. Pai do Senhor, Fabrício, tentei te ligar domingo e só caía na caixa postal. Mas depois a gente conversa. Você não é machão, você não é machona? Corajoso, corajosa, firme? Eu quero ver se você tem força para aceitar Jesus Cristo. Quero ver se você tem força para parar com o cigarro. Eu paro a hora que eu quiser. Então por que não parou até agora? Eu quero ver se você tem força para parar de cheirar cocaína. Eu quero ver se você tem força para parar com todo e qualquer vício que você deve estar. Você não é machão, você não é fortão? Entendeu? Pai do Senhor, varão. Entendeu? Quero ver. Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil por minha força? Ver que o samba, que a noite, que a música estava acabando comigo? Como um laço pegando nas minhas pernas, que é o que a Bíblia diz. Salmo 91 diz que o Senhor vai me livrar do laço do passarinheiro. Sabe o que é laço do passarinheiro? É uma armadilha, uma arapuca, que coloca assim no meio do mato, camuflada, sabe? Abre ali uma arapuca e coloca ali umas folhinhas em cima, e o passarinho andando pelo chão, né, buscando algo para comer, vai em direção dela. Só que ela tá camuflada. E aí, ó, pum, ele pisa onde não é para pisar e é pego. E aí tem algumas redes, alguns laços nessa arapuca, e ele vai, quanto mais ele se bate, mais interlaçado ele fica. A única coisa que pode tirar ele, Pai do Senhor, Chiquinho, entendeu? A única coisa, irmãos, que pode tirar esse passarinho que foi atraído para esse laço, tirar ele dessa arapuca, é a mão do inimigo. Só que a hora que o inimigo tirar ele daquele laço, vai ser para destruir a vida dele. E enquanto ele estiver amarrado naquele laço, ele vai ficar ali se debatendo. Acabou. Talvez você está se sentindo num laço aí também. Talvez você está amarrado numa situação que você não consegue sair. Que você não consegue se livrar. E está achando que vai conseguir se livrar sozinho. Está dentro de casa com a família, não pode contar com a família, porque eu não converso direito, tem coisas que eu não falo com meu marido, tem coisas que eu não falo com a esposa, tem coisas que eu não falo com a minha mãe, tem coisas que eu não falo com meus filhos. Casa dividida não vence, Deus não opera na divisão, acabou. Ah, tô irado, Deus não opera, o Espírito de Deus não opera na ira, não adianta. Vai ter que se render para Deus te ajudar a dar a solução nesse negócio. Ah, eu vou usar um versículo bíblico para me defender. E eu vou pedir para você abrir tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4.
Tá bom. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, você pode? Tá bom. Vou voltar em Hebreus, que diz assim, ó. O que nós lemos agora há pouco aqui? Hebreus 10, 36 diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tá sem paciência e não faz a vontade de Deus, pode todas as coisas naquele que te fortalece? Paulo tá falando de Deus aqui, que ele podia todas as coisas. Agora o que é que Paulo podia? Porque falar que você pode todas as coisas em Deus que te fortalece é uma coisa. Agora passar o que Paulo passou você não quer. Sabe por que ele disse isso? Eu vou ler para você os versículos antes desse, para você ver o porquê que ele disse que podia. Vou ler. Tá bom. Tá aqui, ó. Versículo 12 diz assim, ó. Sem estar abatido. Paulo viveu situações na vida dele em que Deus ensinou a ele que no momento de estar abatido, ele tinha que estar centrado. Por mais que ele tivesse abatido, ele tinha que buscar a presença de Deus, para que o Espírito Santo consolasse o coração dele. Mas nós lemos aqui que nós temos que ter paciência. Você está sem paciência, como é que você vai controlar esse abatimento aí? E como é que Deus vai trabalhar no teu coração se você não quer fazer a vontade de Deus? Calma, Paulo diz mais aqui, ó. Sem estar abatido e sem também ter abundância. Lembra quando você estava, ó, bem de dinheiro? Lembra quando seu armário estava mais cheio do que tudo? Lembra quando você tinha dinheiro para entrar na loja e comprar o que você queria? Comprar o tênis de 1.000, de 2.000? Fazer tudo que você queria, porque o salário era bom, você podia gastar para danar. Agora não tá mais desse jeito. E a tua cabeça tá a 1.000. Tá a 1.000. E agora? Olha o que mais que Paulo... Aí Paulo aprendeu. Paulo, quando estava vivendo em abundância, ele dividia com os outros. Paulo, quando estava abatido, ele centrava, não descontava ninguém e buscava a Deus para aquela tensão diminuir. Vamos aqui. Aí ele diz, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, estou ensinado por Deus. Porque ele fazia a vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus, Deus ensina. Acabou. Pai do Senhor Eduardo. Tanto a ter fartura, olha, estou instruído, estou ensinado, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a sofrer a necessidade. O cara estava ensinado. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois que eu aprender a sofrer, tudo isso eu posso dizer e bater no peito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não está passando nem essa necessidade, essa dificuldade que você está passando, você está quase morrendo, como é que você pode dizer que pode tudo? Que é corajoso. É corajoso mesmo? Eu quero ver se você tem coragem de voltar para Jesus ou de aceitar Jesus. Acabou. Tá querendo jogar tudo pro alto? Deixar a congregação, sair da família, fugir de casa, chutar o pau da barraca. E aí? Tá querendo abandonar tudo, tá querendo largar tudo. E aí me diz que pode todas as coisas naquele que te fortalece? Que coisa que você pode? Adicione, Marcos Antônio. Que coisa que você pode? Todas as coisas, irmãos, presta atenção no texto. Se quiser abrir tua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e o 13. Mas o 12 frisa essas dificuldades. Falar de coisa boa é muito fácil, mas expor as minhas dificuldades é difícil, é diferente. Acabou.
Não adianta, por causa dessa dificuldade, querer abandonar o casamento. Não adianta. Ah, mas ela isso, ele aquilo. Pera aí. Coloca teu casamento aqui, ó. Só que é do jeito de Deus, porque Deus não divide o que é dele. Ou você é de Deus, ou você não é. Não existe esse negocinho de, eu creio em Deus e Deus está no meu coração. Não é assim que funciona. Tem que perder alguma coisa. Irmãos, não lembro exatamente quantos anos. Não lembro exatamente quantos anos se passou isso. Mas eu vou contar uma experiência aqui que eu tive numa empresa que eu trabalhei. Eu trabalhei numa vidraçaria, uma distribuidora de vidros, e eu tive um sonho. E esse sonho foi de cursar uma faculdade. Eu queria fazer uma faculdade, e aí eu fui até meu patrão e pedi para ele me mandar embora. Pedi para ele me mandar embora. Aí ele falou assim, bom, Douglas, eu não tenho motivos de te mandar embora. E outra, se eu te mandar embora, eu posso até fazer... Ele falou assim, se eu te mandar embora, a gente pode fazer um acordo. E aí você paga a multa e eu te mando embora. Aí eu falei, assim não. Aí ele falou assim, aí ele pediu para mim fechar a porta do escritório e falou assim para mim, Douglas, agora que a porta do escritório está fechada e só tá eu e você aqui, ninguém tá ouvindo, eu vou te ensinar uma coisa. Agora eu vou falar de pastor para ovelha, porque esse meu patrão era um pastor, é um pastor, esse meu ex-patrão, o irmão Carlos Honorato. E ele disse assim, Douglas, na vida, a gente não pode ter tudo. E para conquistar, muitas vezes, o que eu quero, eu tenho que abrir mão de outras coisas. Aí ele falou, entendeu? Ele falou, faz o seguinte, vai orar e depois você me procura. E eu fui orar, pensei e paguei a multa. Recebi seguro-desemprego, recebi fundo de garantia, só ficou menos aquele valor da multa. Eu peguei tudo que eu tinha direito. Eu não saí perdendo. Tem algumas coisas, irmãos, que a gente precisa abrir mão. Você quer paz, você quer felicidade, mas não é do seu jeito. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Tá batendo aqui para falar de novo de casamento. É complicado. Meu marido? Não adianta ficar aí jogando que ela vai ter que ceder e ela no outro canto ficar, ele vai ter que ceder. Se ele não vier falar, eu também não falo. Se ela não vier falar, eu também não falo. Alguém vai ter que dar o braço a torcer para que a paz retorne ao relacionamento. No começo não foi assim. Acabou. Não adianta ficar vivendo de fachada. Todo mundo já viu. Acabou. Se o teu relacionamento é de fachada, você acha que ninguém percebeu ainda? Até a torcida do Flamengo, irmão, já percebeu. Eu falo a torcida do Flamengo porque ela é a maior do Brasil, não é do Corinthians, não. Entendeu? Todo mundo, já os vizinhos já viu. Tá achando que você tá enganando quem? Sua mãe já sabe, mesmo que você não contou. Seu pai já percebeu, acaba de ter experiência. As visitas, quando vão na tua casa, já viram. Quando você tá na rua com ele ou com ela, todo mundo já percebeu. Então para de viver de fachada. Arruma tuas coisas, arruma as coisas dentro de casa. Reúne a família e coloca as coisas no lugar.
Chama a esposa hoje, chama o teu esposo e coloca os pingos no i, para que haja paz em nome de Jesus. Porque senão o diabo vai entrar e vai destruir as coisas de uma vez. Acabou. Não adianta. Não é do nosso jeito, é do jeito que a palavra de Deus manda. Desculpa, eu não sei a doutrina. Se tem alguém nos assistindo de outra religião, não sei qual é a doutrina que você segue. Mas Deus, ele é contra o divórcio. Mas ele ama o casal. Aí você vai falar, mas não é você que está passando isso. Realmente, não sou eu que estou passando isso. Mas todo casal tem um telhado de vidro. E todo mundo está sujeito a passar o que você está passando aí. Todo mundo. O que está saindo da minha boca hoje serve para mim e para minha casa, serve para minha esposa e para mim. Se porventura acontecer a divergência de opiniões e a intriga, alguém tem que ceder aqui também. Mas precisamos abrir mão muitas vezes, Pai do Senhor, irmã Juscelina. Precisamos abrir mão das nossas próprias convicções e começar a fazer as coisas do jeito que Deus quer. Em nome de Jesus. E aí frisamos novamente aí o versículo 12 de Filipenses, capítulo 4. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. É todas as coisas. Não é só, irmão, ficar feliz quando... Vou usar um exemplo de um jogo de futebol ou qualquer outro esporte que você goste. Ficar feliz quando seu time faz gol é bacana. Mas tem que saber superar quando seu time perde também. E a nossa família é um time. Quando tá tudo bem, tá todo mundo rindo, tomando cerveja, bebendo Coca-Cola, se é crente, né? A não ser que na casa desse crente aí rola uma cervejada, não sei, vai saber, né? Deus sabe. Mas é isso. Quando tá tudo bem na família, todo mundo bebendo, todo mundo comendo, dando risada à toa. Agora quando vem uma tribulação, quando as coisas tá feia, quando pinta uma crise no lar, aí o pau come. Não é assim que funciona. Pai do Senhor, irmã Ellen, Deus abençoe. Entendeu? Eu tenho um irmão em Cristo. Me veio à memória ele agora, porque a esposa dele acabou de entrar online. A irmã Ellen. Eu tenho um amigo e irmão em Cristo, que nós nos conhecemos desde a juventude. O Sérgio. E quando há tempo, hoje, infelizmente, nós não temos tido tanto tempo de estar sentando e conversando. Mas as conversas que nós temos são conversas instrutivas. Conversas para crescimento. Pai do Senhor, irmã Ellen. Entendeu? Conversas para crescimento. Conversas de amigo. Conversas que, se porventura eu tiver que chamar a atenção dele, ele vai me ouvir. E por mais que não goste, ele vai receber, porque amigo é assim. Por algumas vezes eu sentei para conversar com ele e eu precisei ser repreendido. E eu ouvi, e o que ele me disse me fez crescer. Acabou. Então, irmãos, não é simplesmente você usufruir da alegria só nos momentos bons com a tua família, não. É principalmente usufruir com a sua família dos momentos ruins. Porque é os momentos ruins que faz crescer. É o momento de dor que faz crescer. Nenhum bolo cresce com o forno desligado. Nenhuma massa de pão cresce com o forno desligado. Bate aí, ó, a massa do bolo aí de alguma maneira e coloca no teu forno aí e deixe de ligar o forno para ver o que vai acontecer. Vai estragar a massa lá dentro. Mas se você ligar o forno na temperatura certa,
não vai derramar, não vai queimar. Enfim, irmãos, no final, quando você desligar o forno e tirar esse bolo, você vai ver o resultado. Somos nós, a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, provados no fogo. Deus nos pega, nos amassa. Jeremias capítulo 18. Se necessário for, ele faz um novo vaso. Vai ali, adorna bonitinho do jeito dele. Porque o texto lá em Jeremias 18, para a gente terminar já, vamos lá, abre tua Bíblia aí no livro de Jeremias, lá no Antigo Testamento, capítulo 18. Eu vou lendo já, porque o tempo já foi. Capítulo 18, versículo 2 em diante. Fala assim, Deus fala, vou do versículo 1, Deus falando para Jeremias, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias diz assim, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso, esse vaso somos nós. Como o vaso que ele fazia, ele estava criando um vaso, irmãos, nos criando. Ou aperfeiçoando. Eu vou usar aqui que ele estava nos aperfeiçoando, nos melhorando. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos seus olhos fazer. Presta atenção. Leia aí na tua Bíblia. O texto não está falando que Deus quebrou o vaso. Está falando que o vaso quebrou-se. O vaso se quebrou sozinho, irmão. Sabe quando é que um vaso se quebra sozinho? Quando ele quer fazer a própria vontade dele. Sabe quando eu me quebro sozinho? Quando eu me esfolo na vida? Quando eu quero fazer as coisas só do meu jeito. Você vive em família. E se você não tem uma família, se você é uma mãe só com os filhos, converse com seus pastores. Converse com a sua amiga, com a tua mãe, com o teu pai. Converse com pessoas idôneas. Pessoas idôneas, a Bíblia diz, é aquela pessoa que você vai contar para ela o que está acontecendo, vai pedir a opinião e ela não vai sair contando para meio mundo. Isso não é uma pessoa idônea, isso é uma pessoa fofoqueira, futriqueira, semeando contenda pelo mundo. Então não seja um vaso que queira fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você quer. Faça do jeito que Deus quer, ore a Deus, dobre seu joelho. Ele vai dar direção. Se está tudo escuro, ora, pergunta para Deus, fala, Senhor, está tudo escuro, eu não estou enxergando uma saída. Me acende uma luz no fim desse túnel, me dá um sinal que Deus vai dar. Em nome de Jesus. E aí diz o texto aí, que Deus voltou a fazer um outro vaso. Paz e graça, Sérgio. Deus abençoe. Que Deus fez um outro vaso, conforme a vontade dele, que fosse bom aos olhos dele. Não é do nosso jeito. Aí a gente retorna, irmão, lá para o texto de Hebreus, no capítulo 10, e no versículo 25 novamente. Perdão, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Se continuarmos fazendo do jeito que a gente quer, o resultado vai ser terrível. Para finalizar, frisamos novamente o versículo 25 do capítulo 10 aí de Hebreus, onde iniciamos a mensagem, que diz, não deixando a nossa congregação. Não deixa a sua casa, irmãos. Não deixa a sua família.
Você acha sua mãe chata? Teu pai chato? Um dia você vai ser mãe. Um dia você vai ser pai. E aí você vai sentir aqui o aperto que um pai e que uma mãe sente. É esse pai e essa mãe que você tem. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Foi Deus que criou. Foi Deus que criou. A gente vai tentando parar, irmão. Vai vindo tanto texto na mente. E eu quero deixar para o jovem. Na verdade, eu vou deixar para geral, irmãos. Porque tem filho que reclama dos pais e pais que reclamam dos filhos. Tem gente que reclama de tudo. Mas em questão família, você que está reclamando da tua esposa, você que está reclamando do teu esposo, está reclamando da tua filha ou do teu filho, você que está reclamando dos teus pais, essa família aí, que é só reclamação, que nada tá bom. Foi Deus que criou a família. A primeira instituição criada por Deus. Primeira. E a Bíblia diz que quando Deus criou a família, a Bíblia diz assim, ó, e Deus viu que era bom. Deus é o Criador, irmão. E Deus é bom. E quando Deus criou a tua família, quando Ele terminou de criar, Ele disse assim, ó, boa é esta família. Minha família é uma bênção. E a tua? Se a tua família, independente do que está passando, se a tua família é uma bênção, independente do que ela está passando, digita aí, ó, a minha família é uma bênção. Começa a digitar aí. Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Eu quero ver aí, quem a família é bênção, começar a digitar aí, ó, minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Pai do Senhor, irmã Mércia Aguiar, Deus abençoe. Escreve aí, independente do que a tua família está passando. Digita aí, a minha família é uma bênção. Para de ficar chamando o filho de nomes ruins. Para. Isso é maldição. A irmã Cláudia digitou aí, ó, minha família é uma bênção. O irmão Francisco, Chico doido, a família dele é uma bênção. Isso, irmão. O que você declarar, a tua casa vai ser. A irmã Ellen, a família dela também é uma bênção, em nome de Jesus. Entendeu? O que você declarar é o que a tua casa sempre vai ser em nome de Jesus. Começa a mudar essa coisa de, sabe, momento de raiva, ficar pronunciando umas palavras que não... Não deixa a tua congregação, como é costume de alguns. Não deixa a tua família. Não abandona o teu casamento. Teu casamento é propósito de Deus. É projeto de Deus. Você já passou por tanta coisa. Não é esse probleminha aí que vai destruir a tua casa. Não vai, em nome de Jesus. Não vai. Não vai. Eu creio em nome de Jesus que a tua casa é uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, que Deus venha abençoar a gente, que Deus venha nos dar vitória, que Deus venha em nome de Jesus Cristo continuar nos abençoando, né? Para que nós venhamos continuar aí trabalhando para Jesus. Para que nós venhamos continuar trabalhando para Jesus Cristo e semeando a palavra dele. Manda glória para Jesus aí. Minha família é uma bênção. E como eu disse no começo da transmissão, irmãos, nós vamos começar a fazer... O interessante que o que eu vou falar aqui, que nós vamos começar a fazer, irmãos, é algo que eu já havia conversado com o irmão Sérgio, sobre nos reunir. Na verdade, ele já faz isso com alguns irmãos, mas eu
quero fazer isso online. E ele vai estar participando com a gente aí em nome de Jesus. É um homem de Deus sábio na palavra aí e tem bastante coisa para compartilhar com a gente. Vamos começar a estar fazendo aí um bate-bola sobre alguns temas, né, bíblicos, e está fazendo isso online, né, para que os irmãos participem. E cada bate-bola que nós fizermos, nós podemos chamar assim, como eu tenho esse trabalho chamado Missão Quarar, nós podemos criar aí o Fórum Missão Quarar. Quem concorda aí, diga um amém. Né? E nesse fórum, nós vamos tratar de assuntos concernentes à palavra de Deus, é claro, porque é um fórum de pessoas que creem em Jesus Cristo, né? Não é o fórum do cristão, não, é o fórum de quem crê em Jesus Cristo, irmãos. Não é um fórum religioso. Nós vamos tratar de assuntos cotidianos, coisas que também estão falando na televisão. Você também poderá dar sugestões de temas, né? E nós vamos aí estar sorteando, porque acredito que não só um irmão, mas vários vão estar dando algumas sugestões. E nós vamos estar online fazendo esse fórum e esse bate-papo. E com a gente aqui também vai estar convidados em nome de Jesus. Pessoas para estarmos aqui debatendo com os irmãos aí. É debatendo, irmãos. Não é querendo fazer você acreditar no que eu acredito e nem eu acreditar no que você acredita. Nós vamos compartilhar, né, ideias, compartilhar temas aí que vai trazer muito crescimento, né? Convoco também, se não está assistindo, mas creio que vai estar assistindo, o nosso irmão Alex, né, que mora aqui no município de São Paulo também, e vai estar nos ajudando nisso também. Tem alguns irmãos aqui, né, de Ferraz, né, que pode também estar participando e já fazem esse trabalho lá também. Eu creio que vai agregar muito para a nossa fé, né? Vai nos trazer muito crescimento. Já existem milhares e milhares de programas assim, irmãos. Mas eu acredito que quanto mais, melhor. Tudo para crescimento do reino de Deus. Amém? Então isso já vai ser trabalhado rapidamente e eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado com isso. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos por essa disponibilidade, não para me ver, mas para receber a palavra do Senhor. Eu espero que tua vida venha ser abençoada, irmãos, ao extremo. Que a prosperidade de Deus venha invadir a tua casa. E lembrando, prosperidade, irmãos, não é só dinheiro. Prosperidade é não ter falta de nada em todas as áreas de nossa vida. Busquemos, pois, todos juntos, unidos, essa prosperidade para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Eu aprendi com esse irmão, com o irmão Sérgio, que as coisas, elas são gradativas. Não é fácil deixar isso, não é fácil deixar aquilo, não é fácil você fazer renúncias. Mas devagarinho, degrau por degrau, nós vamos alcançando os nossos objetivos e nos vencendo, porque a maior luta não é contra o inimigo, irmãos, é contra nós mesmos. Quando eu vencer a mim mesmo e você vencer a você mesmo, o inimigo não poderá nos tocar mais, porque seremos irrepreensíveis e incorruptíveis. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, fala sobre isso. Seremos incorruptíveis e irrepreensíveis na presença do Senhor. E aí o inimigo não terá mais nada para nos acusar. Amém? Que essa graça venha se cumprir em nossas vidas e nós venhamos ser sustentados por Deus a cada dia em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Glória a Deus. Estaremos de volta, se assim Deus permitir, no domingo próximo, às 20 horas novamente, com mais uma mensagem, com mais uma palavra, né? E os irmãos que já quiserem, no decorrer da semana, estar mandando sugestões para temas, para o primeiro debate, já pode estar mandando, em nome de Jesus, tá? Oremos ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por esta família, por essa mulher, por esta jovem, por este jovem, por este pai, por essa família abençoada, Deus. Famílias que muitas delas estão passando por dificuldades, não só por causa desse vírus que está acometendo todo mundo, mas por causa de problemas, Deus, que antes mesmo dessa pandemia instalado nessa casa. Dá sabedoria para esta família, para esses líderes dentro desta casa, para que esse problema venha a ser solucionado, Deus. E que eles usem como base, como linha, Deus, como meta, como alvo, Cristo Jesus. Porque só em Cristo Jesus nós temos a salvação e a solução para os nossos problemas. Que o Senhor venha abençoar os lares, as famílias, os pastores, em nome de Jesus. Venha abençoar as igrejas. E que os irmãos venham ter paciência em nome de Jesus, como a palavra nos orientou, e fazer a vontade de Deus, para que venhamos ter paz em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Os que podem, digam amém. Que Deus abençoe vocês e até o próximo culto, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.